Deus seja louvado e exaltado na sua vida. Amém? Ouça o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Vamos ler o 32 e o versículo 34, 35. A multidão daqueles que tinham abraçado a fé tinham um só coração e uma só alma, e ninguém considerava como propriedade sua algum bem que possuía. Pelo contrário, punham tudo em comum. Agora é o 34. Versículo 34. Atos 4, versículo 34. Continuando. Ninguém entre eles era indigente, isto é, necessitado. Com efeito, os que possuíam terrenos ou casa os vendiam e traziam o preço dos bens que haviam cedido e depositavam aos pés dos apóstolos. Cada um recebia uma parte deles segundo a necessidade de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e o 34. Percebam, amados irmãos, como era distribuído o dízimo na igreja primitiva, quando tudo começou. Era desse jeito que eles faziam e não havia pobres necessitados entre eles. A comunidade estava crescendo, comunidade de convertidos, nascidos de Deus, batizados no Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus Cristo recebiam aquele montante, todo o dinheiro dos bens de terreno e de casa e de coisas que eles possuíam e distribuía entre os irmãos que não tinham nada ou tinham muito pouco, para que tudo fosse igual entre eles. Ninguém dentre eles era mais rico ou era mais pobre. Era tudo igual. Aqui nós temos a imagem, aqui nós temos o padrão, o modelo da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Assim como ela iniciou e nos dias de hoje, será que existe, amados irmãos e irmãs, alguma comunidade, denominação, igreja, grupo, instituição que faz isso, que põe em prática esta conduta, distribuir tudo o que tem entre os irmãos, não considerando as coisas que possui dele próprio, é o que você ouviu. Eles chegaram a um esclarecimento, a um entendimento, uma revelação tão apurada e profunda, que eles perceberam, eles sentiram e tomaram conhecimento que tudo que eles possuíam, os que tinham muitos bens, principalmente, o que eles possuíam não eram deles. Eles foram comprados por um preço muito alto. E esse preço foi o sangue do Filho de Deus no Calvário. Todos eram irmãos, todos eram iguais. E pelas mãos e pelo poder da oração dos apóstolos, o Senhor agia e fazia numerosos sinais, prodígios e milagres. A pregação era ungida, poderosa. Eles frequentavam o templo todos os dias, partiam pão nas casas, tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. O Senhor ia juntando novos convertidos e a comunidade estava crescendo, como aquela semente de mostarda que Jesus falou na parábola. Lá em Mateus 13, onde tem diversas parábolas, o grão de mostarda, ele é o menorzinho dos grãos das hortaliças, mas quando plantado na terra, ele
cresce e se torna um arbusto, uma árvore maior do que todas as outras, onde os passarinhos, as criaturas, vêm fazer seu ninho. Uma sementinha tão pequenininha. Assim é comparado o reino dos céus. Então, começou pequenininho, estava crescendo, como um grãozinho de mostarda, sementezinha, estava crescendo. Eram mais de 5.000, já a comunidade cristã, mais de 5.000. E eles entenderam, os que tinham posse, dinheiro, capacidades de ganhar muito dinheiro, os que tinham fazenda, terras, gado, vendiam e depositavam o dinheiro junto aos apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre aqueles que não tinham nada, ou tinham muito pouco, de forma que era tudo igual. Aonde vamos encontrar, meu irmão e minha irmã, onde vamos encontrar uma igreja, uma instituição, uma comunidade que faça exatamente como está escrito, como eles faziam, os primeiros cristãos? Isso é impossível? É claro que não. Se não foi impossível para eles, hoje não será impossível. Mas, irmãos, é preciso uma verdadeira conversão, é preciso fé, muita fé. O que eles experimentaram foi muito forte. Nós precisamos experimentar esta ação do Espírito Santo para se despojar e fazer como eles faziam. Se você conhecer uma comunidade, uma igreja, uma instituição que está fazendo isso, ponha nos comentários. Ali, passo o endereço, eu largo tudo e vou para lá. Sim, vou para lá. Largo tudo, não tenho quase nada. Mas lá vai ser tudo igual. Mas você não acha, não encontra. Infelizmente, no meio de todos os cristãos no mundo inteiro. A gente sabe que existem comunidades que vivem até um pouco isoladas, mas para cumprir o que está escrito aqui, nem as grandes comunidades e nem as menores não estão cumprindo. Não consegue, por quê? Tem alguma coisa errada? Sim, com certeza. Com certeza tem. Não que os cristãos de hoje, são milhares de cristãos de todas as denominações do mundo inteiro, não que eles não sejam de Deus. É claro que são de Deus, mas uma minoria será salva. Uma minoria é eleita, escolhida. Não são todos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita, o caminho é apertado, e raros são os que entram e trafegam por aí. Largue a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, muitos vivem e andam no caminho largo, não no caminho estreito. O caminho estreito não fica tão difícil quando você se despoja e se torna humilde, simples. Sim, a humildade é a excelência de todas as virtudes. Mas a humildade está com Deus, e para receber essa carga, essa energia de humildade de Deus, precisamos de uma vida de mais oração, perseverança. Estudo da palavra, jejum, oração, intercessão, vida comunitária, sacramental, perseverança. Agora, irmãos e irmãs, quando o rico, ou aqueles que têm muitos bens, quando ele consegue cair em si e perceber que tudo o que ele tem não é dele, pertence aos pequeninos, aos menores, aos pobres, fiéis, eu digo fiéis, de Jesus, de Deus, os pequeninos, os fiéis. Quando ele descobrir isso, entender que tudo que ele tem não é dele, mas é para ser administrado, doado aos irmãos menores, para que tudo seja igual e um não seja maior do que o outro. Quando descobrir isso, então
você descobriu, você entendeu o que é ser verdadeiro cristão, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque a conduta e o comportamento, o caráter, é isso que os profetas pregavam, os antigos profetas. Era isso que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus pregavam. João Batista, todos os pregadores, santos e profetas, como eles, no início da igreja, eles pregavam o quê? A conduta, o comportamento. É isso que importa. Não importa quem você seja ou o que você tenha, ou o que não tenha, se é grande ou pequeno, o que importa é a conduta, o comportamento. E esse comportamento aqui, essa conduta de repartir com os irmãos o que ele tem, essa é a verdadeira conduta. Isso é cumprir o mandamento de Deus, de Jesus Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo. Isso é cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Existe um mandamento ainda maior, que é amar como Jesus amou. Que todos vocês se amem, assim como eu vos tenho amado. Foi isso que Jesus ordenou aos apóstolos. Eles têm esse dever de cumprir este mandamento maior, a ponto de dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Jesus deu a vida não só pelos irmãos, amigos, compatriotas, mas ele deu a vida até mesmo por todos os pecadores, para que eles, pela fé, alcancem a salvação eterna. Todos os pecadores, por maior que seja. Sim. Agora ouça esta parábola, para que você entenda melhor, principalmente você que está num caminho, que está vendo e ouvindo esta pregação, está num caminho tenebroso, uma vida tão pecaminosa, ou você que já cometeu tantos crimes, já foi uma pessoa tão má e perversa e pensa e acha que é incapaz de ser salva ou perdoada por Deus. Então ouça esta parábola e entenda que o maior pecador na face da terra, o maior pecador, é possível que ele seja salvo, liberto, abraçado por Jesus Cristo e por Deus e seja herdeiro da vida eterna, o maior pecador da face da terra. O arrependimento, a conversão é para todos, todos. Por maior que seja a tua iniquidade, injustiça, os teus crimes. Por maior pecador que você é ou tenha sido, você tem ainda a chance, se você está me vendo e ouvindo, tem a chance de ser salvo, ser liberto, transformado por Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Espírito, e alcançar a vida eterna, uma glória eterna. Essa salvação ele não trouxe para os justos, para os santos. Jesus trouxe para os pecadores. Foi o que ele disse aos fariseus e aos doutores da lei, quando ficavam murmurando, dizendo uns aos outros: veja, o mestre deles está sentado junto com os devassos, as prostitutas, os ladrões, os criminosos, os publicanos, os pecadores. Come e bebe com eles. Jesus disse a eles, percebendo a murmuração, Jesus disse a ele: não são os sãos que têm boa saúde, que precisam do médico, mas são os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E a maior alegria nos céus pelos anjos de Deus, pelo próprio Deus, por um só pecador que se converta, do que 99 justos que não precisam de conversão. Olha só o que Deus falou pela boca de Jesus Cristo. Maior alegria nos céus e pelos anjos de Deus, por um só pecador que se arrependa verdadeiramente, que se converta de seus maus caminhos
do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento e conversão. Então, a palavra de Deus não é para o justo, para os santos também, porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, mas a questão da salvação eterna, para que não seja condenado depois que você for colocado num caixão ou numa vala qualquer, ou abandonado em um rio, ou incinerado num acidente, ou devorado por uma fera ou um peixe do mar, afogado nas águas e devorado pelos peixes.